Imagine um homem que nunca experimentou a morte, alguém tão próximo de Deus que foi levado diretamente aos céus. Enoque, o homem que não morreu, é um dos maiores mistérios da Bíblia, atravessando gerações e nos deixando uma mensagem poderosa. Como ele conseguiu essa conexão tão profunda com o Criador? O que sua história pode nos ensinar hoje? Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua perspectiva sobre fé e propósito. Nos tempos primitivos, o mundo ainda era jovem, pulsando com a presença das primeiras gerações humanas. Os descendentes de Adão e Eva se espalhavam pela terra, mas, pouco a pouco, algo mudou. A humanidade começou a se afastar da essência de quem os havia criado, mergulhando na corrupção e na violência. Era uma época sombria, onde poucos ainda buscavam a presença divina. Enoque viveu de maneira tão íntima com Deus que, em vez de enfrentar a morte, foi levado diretamente aos céus. Conhecido como o homem que não morreu, ele se tornou um mistério bíblico que atravessa gerações, inspirando até os dias de hoje. No início, o mundo ainda era jovem, pulsando sob o peso das primeiras gerações humanas, que estavam mais próximas do Criador do que qualquer outra que viria. No entanto, com o tempo, a humanidade foi se afastando, dia após dia, da essência divina. Os descendentes de Adão e Eva se espalharam pela terra, multiplicando-se e construindo suas vidas, mas a corrupção e a violência começaram a surgir, marcando tempos sombrios. Foi nesse período, entre o esplendor da criação e a decadência humana, que Enoque nasceu. Ele era da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, e carregava em suas veias o mesmo sangue daqueles que um dia caminharam no jardim do Éden. Diferente de muitos ao seu redor, Enoque não herdou apenas o peso da queda, mas também uma centelha de devoção. Desde pequeno, seus olhos brilhavam com uma curiosidade única, como se buscassem respostas para perguntas que ninguém ousava fazer. Com o tempo, sua fama cresceu, e ele se destacou como alguém que carregava uma busca pela essência divina, algo que muitos já haviam esquecido. Enoque era um homem comum, enfrentando desafios como qualquer outro, mas havia algo em sua postura que despertava admiração e curiosidade. Enquanto muitos se distraíam com as preocupações cotidianas, ele parecia viver em outra dimensão, observando o mundo de maneira única. Para ele, a natureza e o céu não eram apenas cenários, mas sinais de uma presença maior. Tudo ao seu redor falava de Deus, e Enoque sentia uma sede profunda por algo eterno, algo que ardia em seu interior como um fogo incontrolável. Ele sabia que o mundo tinha um propósito além do visível e que havia um Criador esperando para ser descoberto. Em noites silenciosas, sob o brilho das estrelas, Enoque meditava e buscava respostas. Ele sentia que estava sendo atraído para uma comunhão que ninguém ao seu redor compreendia. Os outros o viam como excêntrico, mas mal sabiam que ele era guiado por um chamado sutil e profundo. Certa noite, enquanto orava, Enoque sentiu uma presença tão forte que o ar ao seu redor parecia pulsar. Era como se Deus estivesse chamando-o para algo maior, algo que ele ainda não entendia completamente. A partir daquele momento, sua vida tomou um novo rumo. Ele percebeu que não poderia mais viver como antes, ocupado com as coisas passageiras. O chamado divino o convidava a uma caminhada de entrega, mesmo que isso o afastasse da vida comum. Enoque começou a trilhar esse caminho, buscando viver cada dia na presença de Deus. A cada passo, ele sentia que estava mais próximo de desvendar o mistério desse chamado. Enquanto os homens ao seu redor corriam atrás de riquezas e prazeres, ele seguia um caminho solitário, guiado pela fé. Sua vida se transformou em um testemunho vivo da presença divina. Enoque não buscava aprovação ou glória, ele desejava apenas viver em sintonia com o Criador. Sua comunhão com Deus era tão profunda que ele começou a enxergar além do visível, recebendo revelações e sabedoria que transcendiam o entendimento humano. Com o tempo, Enoque se tornou um farol de esperança em meio à escuridão. Sua presença trazia paz e inspiração, mesmo que muitos não compreendessem sua fé. Ele vivia em harmonia com Deus, como se sua alma estivesse conectada a uma frequência divina. Até que, um dia, Enoque simplesmente desapareceu. As pessoas o procuraram, mas não encontraram nenhum vestígio. Acreditava-se que Deus o havia levado, pois sua vida na terra já não podia conter tamanha proximidade com o céu. Enoque se tornou uma lenda, um mistério que inspira até hoje,
lembrando-nos de que, ao andar com Deus, podemos transcender os limites humanos e tocar o eterno. A história de Enoque é um testemunho vivo de que é possível andar tão próximo de Deus a ponto de ser conduzido por ele para algo além do entendimento humano. Sua vida nos ensina que a verdadeira realização não está no que acumulamos neste mundo, mas na intimidade com o Criador. Se a história de Enoque te tocou, imagine quantos outros mistérios a Bíblia ainda guarda. Se você quer continuar descobrindo segredos profundos como este, assista ao próximo vídeo que aparece na tela agora. E claro, se gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo.